Olá galera, sou o professor Fábio César. Vamos hoje para mais uma aula de matemática. Na disciplina de geometria, segundo ano, turma clássica. Hoje nós vamos trabalhar os exercícios da aula anterior, que foram equações paramétricas da reta. Esses exercícios estão no livro do Paiva, volume 3, ok? Vamos para o exercício da página 131. Começando agora com a questão 83. A questão diz assim: as equações paramétricas de uma reta R são... Aí eu tenho x igual a 2t menos 5 e y igual a 3 menos t. Em que o parâmetro t assume todos os valores reais. Obtenha a equação reduzida da reta R. Muito bem. Como é que eu encontro a equação reduzida da reta? Nós temos aqui as equações paramétricas. X em função do parâmetro t e y em função do parâmetro t. O que eu devo fazer? Eu tenho que eliminar esse parâmetro. Então eu vou isolar o parâmetro t nas duas equações. Na primeira equação, se eu passar o x por outro membro, se eu passar o menos 5 somando e o 2 dividindo, eu vou ter que t é igual a x mais 5 sobre 2. Na outra equação, se eu passar o t somando, eu vou ter o quê? T é igual a 3 menos y, que eu vou passar o y subtraindo, ok? Se t é igual a x mais 5 sobre 2 e t é igual a 3 menos y, então eu vou igualar essas duas expressões. X mais 5 sobre 2 é igual a 3 menos y. Passo 2 multiplicando, eu vou ter que x mais 5 é igual a 6 menos 2y. Passando do primeiro membro, eu vou ter a equação geral. A equação geral vai ficar x, o 2y passa somando, mais 2y, o 6 passa subtraindo, ou seja, 5 menos 6 dá menos 1. Aí eu tenho a equação geral. A questão pediu a equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida? É simplesmente eu isolar meu y. Então, quando eu isolo o y na equação geral, eu encontro a minha equação reduzida. Então, o que eu vou fazer? Isolando o y, eu vou passar o x subtraindo, o 1 somando e o 2 dividindo. Então, eu vou ter que y é igual a 1 menos x sobre 2. Ou eu posso ajeitar dizendo y é igual a menos 1 meio de x mais 1. Nessa equação reduzida, eu tenho um coeficiente angular, que é menos 1 meio, e tenho um coeficiente linear, que é 1 meio, aliás. 1 meio. Correto? Aqui é a equação reduzida da reta na questão 83. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Vamos para a questão 84 da mesma página. Construa o gráfico da reta R, cujas equações paramétricas são x igual a 2 menos 3t e y igual a 6t menos 1. Então veja bem, quando eu digo x igual a 2 menos 3t e y igual a 6t menos 1, o x e o y está dependendo desse parâmetro t. Então, se eu quero construir o gráfico, e eu sei que é uma reta, e o gráfico de uma reta, se eu quero construir o gráfico, eu sei que para construir essa reta, eu preciso de, no mínimo, dois pontos distintos, porque dois pontos distintos determinam uma reta, então eu vou dar dois valores distintos para t, encontrar os valores de x e y respectivos para esse t, que seriam os dois pontos, aí eu vou lançar no plano cartesiano os dois pontos, localizar e traçar a reta por esses dois pontos. Então veja bem como foi feito. Primeiro eu sugeri o t igual a 0. Isso você pode sugerir qualquer valor real. Se t for igual a 0, o x não é 2 menos 3t? Então o x vai ficar igual a 2 menos 3 vezes 0, que dá 2. O y não é 6t menos 1? Então se o t é 0, vai ficar 6 vezes 0 menos 1, que é menos 1. Encontrei o primeiro ponto. O primeiro ponto que é 2 e menos 1. Sugeri agora o t igual a 1. Se o t for igual a 1, o x vai ficar igual a 2 menos 3 vezes 1, que vai dar menos 1.
O y vai ficar igual a 6 vezes 1 menos 1, que vai dar 6 menos 1, 5. Encontrei o segundo ponto, que é menos 1 e 5. Agora eu vou localizar esses dois pontos no plano cartesiano. Primeiro ponto, 2 e menos 1, 2 na abscissa, menos 1 na ordenada. Segundo ponto, menos 1 e 5, menos 1 na abscissa e 5 na ordenada. Encontrei os dois pontos, traço uma reta pelos dois pontos. Esse é o gráfico que representa a reta dada na questão 84. Ok? Vamos agora para a próxima questão. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 85, da mesma página, C31. A questão diz o seguinte: a reta R, representada abaixo, tem equações paramétricas x igual a t mais 1, y igual a kt menos 5, em que o parâmetro t assume todos os valores reais e k é uma constante real. Determine o coeficiente angular dessa reta. Ora, veja bem, se eu tenho as equações paramétricas da reta, eu não tenho como encontrar a equação coeficiente direto pelas equações paramétricas. Das duas, uma. Ou eu passo para a equação reduzida, que aí eu vejo o coeficiente angular direto, ou eu encontro dois pontos, sugerindo dois valores para t, e faço o coeficiente angular com uma variação do y pela variação do x. Ainda posso também deixar na equação geral, que aí na equação geral da reta, aquela completinha, né? Ax mais by mais c igual a zero, eu posso encontrar o coeficiente angular como sendo m é igual a menos a sobre b. Bom, a questão mostra a reta R no gráfico e você vê que a reta R passa por um ponto determinado aí na figura. Esse ponto tem abscissa 2 e ordenada menos 2. Então, o que eu vou fazer? Para me encontrar a equação reduzida e a equação geral, ou dois pontos, eu preciso encontrar esse K. Esse K é uma constante, em que até agora eu não conheço. Então, eu vou usar esse ponto que a questão me deu para encontrar o valor de K primeiramente. Quando eu encontrar o valor de K, aí eu vou pegar a equação paramétrica sem o K, só com o parâmetro t, e vou encontrar a equação reduzida, ou a equação geral, ou dois pontos, assim como a gente como queira, certo? Eu preferi encontrar a equação reduzida. Vamos ver como eu fiz a questão. Muito bem. Se o ponto 2 e menos 2 pertence à reta R de equação x igual a t mais 1, y igual a kt menos 5, as equações paramétricas, eu fiz o seguinte. Nesse ponto, eu vou encontrar o valor de t para esse ponto. Lembra da questão anterior? Que para cada valor de t eu vou encontrar um ponto diferente da reta? Então, eu vou substituir o x e o y desse ponto para encontrar o valor de t e de k. Na equação do x em função de t, eu vou pegar, substituir o x por 2, eu vou ter 2 é igual a t mais 1. Ou seja, o 1 passa negativo, então t é igual a 1. Então, nesse ponto, 2 e menos 2, o t é igual a 1. Agora eu vou substituir o t por 1 e o y por menos 2, que eu ainda estou falando desse ponto, para achar o valor de k, que é a constante que eu não conheço. Então, se y é igual a kt menos 5, o y menos 2, o t vai ser 1, então eu vou ter menos 2 é igual a k vezes 1 menos 5. Ou seja, o menos 5 passa somando, então vai ficar 5 menos 2, 3. Então, o k é igual a 3. Então, eu encontrei a constante k. Vou montar agora minhas equações paramétricas dessa reta, substituindo o k pelo 3, que foi o valor que eu encontrei. Então, eu vou ter as minhas equações paramétricas assim. X é igual a t mais 1, y igual a 3t menos 5. Agora que eu tenho as equações paramétricas sem o k, eu posso isolar o t nas duas e encontrar a equação geral, mas eu ainda vou fazer mais rápido. Eu vou isolar o t só na equação do x e substituir na equação do y, porque eu encontro minha equação reduzida, que é mais fácil para encontrar o coeficiente angular. Então, olha só. Quando eu isolei o t, o 1 passa negativo, então eu vou ter t é igual a x menos 1. Então, eu vou na equação
do y, onde tiver t eu vou botar x menos 1. Então vai ficar y igual a 3 vezes t, ou seja, y é igual a 3 vezes x menos 1, menos 5. O 3 multiplica pela a propriedade distributiva, né? Fica 3x menos 3, menos 5. Isso é o y. Reduzindo aqui os termos semelhantes, eu vou ter que y é igual a 3x menos 8. Essa é a equação reduzida da reta. Na equação reduzida da reta, nós sabemos que y é igual a mx mais n, onde o m, que é o coeficiente do x, já é o coeficiente angular, e o n, que é o termo independente, é o coeficiente linear. Então, a questão pede o coeficiente angular. Então, vai ser o coeficiente do x, que é 3. Então, o coeficiente angular dessa reta R é 3. Ok? Simples, né? Vamos para a próxima questão? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão, a questão de número 86 da mesma página. É uma questão contextualizada de equações paramétricas da reta. Mas tentem entender o enunciado da questão. Vejam como não se passa, nada mais é do que as equações paramétricas de uma reta. Veja bem, uma bióloga avaliou o crescimento de um vegetal em determinado período, constatando que a altura h da planta em centímetros, em função do tempo t em dias, pode ser calculada por h, que é a altura, é igual a 10 mais 0,25t, ou seja, a altura em função do tempo. No mesmo período, a massa m da planta em grama, em função do tempo t em dias, pode ser calculada por m é igual a 3 mais 0,1t, ou seja, a massa da planta também está em função do tempo t em dias, ou seja, altura em função do t, massa em função do t. As duas funções em função do mesmo t. Ou seja, nós temos aí, gente, duas equações paramétricas de uma reta. Aí ele faz exatamente isso, ó. Desse modo, a cientista obteve o sistema de equações. H é igual a 10 mais 0,25t e m é igual a 3 mais 0,1t. No relatório da experiência, a bióloga teve que descrever o crescimento da planta por meio de uma equação relacionando apenas a altura h e a massa m. Qual é essa equação? Ora, gente, o que foi que aconteceu aí? A gente obteve duas equações paramétricas da reta, a altura em função do tempo, a massa em função do tempo. Então, aí é como se eu tivesse o x em função do parâmetro t, o y em função do mesmo parâmetro t. Então, eu tenho aí duas equações paramétricas da reta. Ele quer só a massa e a altura na equação, não quer mais o tempo. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz nas outras questões. Eu vou isolar o t. Quando eu isolo o t na altura e na massa, eu vou pegar e encontrar essas duas expressõezinhas que são iguais a t. Quando eu igualo, eu encontro a equação envolvendo massa e altura, que é o que ele está pedindo. Vamos lá? Vamos ver como foi feito? Então, vamos lá. Se eu tenho h igual a 10 mais 0,25t, se eu isolar o t, passo o 10 negativo, eu tenho 0,25t é igual a h menos 10. Na outra função, eu tenho m é igual a 3 mais 0,1t. Se eu isolar o t, eu passo o 3 negativo, eu vou ter 0,1t é igual a m menos 3. Agora, veja assim uma dica. 0,25 não é 25 sobre 100, que é 1/4. Então, se eu tenho aqui 1/4 é igual a h menos 10, o 4 passa multiplicando, então eu vou ter que t é igual a 4 vezes h menos 4 vezes 10, que dá 40. Então, eu tenho t é igual a 4h menos 40. Entenderam? Na outra, 0,1t, 0,1 não é 1 sobre 10? Então, eu vou pegar o 10 e passar multiplicando. Então, eu vou ter que t é igual a 10m
menos 10 vezes 3, 30. Então, t é igual a 10m menos 30. Então, eu tenho t em função de h e t em função de m. Se essa expressão é igual a t e essa expressão também é igual a t, é porque elas são iguais, correto? Então, eu igualo as duas, eu vou ter 4h menos 40 é igual a 10m menos 30. Passo tudo para o primeiro membro, eu vou ter 4h menos 10m, e aqui eu tenho menos 40 mais 30, fica menos 10, igual a zero. Aqui eu tenho uma equação envolvendo só a altura e a massa da planta. 4h é igual a menos 10m, menos 10 igual a zero, que seria a equação geral da reta. Ok? Tudo entendido? Vamos para a nossa próxima questão. Muito bem, gente. Vamos para a questão 87, ainda da página 131. Mais uma questão contextualizada, envolvendo as equações paramétricas da reta. A questão diz assim: ao estudar o movimento de um projétil, um cientista concluiu que sua trajetória é plana e seus deslocamentos em metros na horizontal e na vertical são descritos respectivamente pelas equações x igual a t mais 5, y igual a 3t mais 6, em que t representa o tempo em segundos. Obtenha uma equação que relacione apenas as variáveis x e y. Ora, veja bem, quando ele me deu o deslocamento horizontal, que é x igual a t mais 5, e me deu o deslocamento vertical, que é y igual a 3t mais 6, e ele diz que o deslocamento é plano, eu tenho aí as equações paramétricas de uma reta, onde para cada tempo o projétil vai estar em um ponto diferente da reta. Para cada valor de t, ele está num ponto diferente. Aí eu tenho as equações paramétricas da reta. Ele quer uma equação envolvendo só x e y, que são os seus deslocamentos horizontais e verticais. Então ele quer que você elimine o t. Vai ter a equação geral, a equação reduzida da reta. Eu vou deixar na equação geral. Então veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o t nas duas equações, no movimento horizontal e no movimento vertical. Quando eu isolar o t nas duas, eu vou igualar as duas expressões, aí eu encontro a equação sem o t, somente com x e y. É isso que a gente vai fazer agora. Veja bem. Então, eu tenho x igual a t mais 5 e y igual a 3t mais 6. Isolando o t na primeira, eu vou passar o 5 negativo, então eu vou ter que t é igual a x menos 5. Isolando o t na segunda, eu vou passar o 6 negativo, vou passar o 3 dividindo, eu vou ter que t é igual a y menos 6 dividido por 3. Ora, eu tenho o t em função de x e o y em função de x. Se essa expressão é igual a t e essa expressão também é igual a t, é porque elas são iguais, concordam? Então eu vou igualar x menos 5 igual a y menos 6 sobre 3. O 3 que está dividindo eu vou passar multiplicando para o primeiro membro. Vai ficar 3x menos 3 vezes 5, 15. Então 3x menos 15 igual a y menos 6. Passando tudo para o primeiro membro, eu tenho 3x, o y vem negativo, menos y. Aqui eu tenho menos 15, o 6 é negativo, vem para o primeiro membro positivo. Então eu vou ter menos 15 mais 6, eu vou ter menos 9. Daí eu tenho a equação envolvendo só x e y. 3x menos y menos 9 igual a 0. Que é o que a questão pede. A equação envolvendo só x e y. Então veja bem, gente. Nessa questão, a exemplo da questão anterior, eu tinha uma contextualização de equações paramétricas da reta. Ora, ficou guardado ali dentro do enunciado duas equações em função de um mesmo parâmetro. Isso vai me dar as equações paramétricas da reta. Que, se eu isolar esse parâmetro, eu encontro a equação geral, ou encontro a equação reduzida. Aí eu posso falar tudo dessa reta, certo? Então veja bem,
Nossa aula foi relacionada a equações paramétricas da reta. Hoje, só exercício. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.